Olá amiguitos e amiguitas, sejam bem-vindos a mais uma opinião sobre um filme onde a cultura terrestre, a psicologia humana, os seres antropóides, os sabres de luz, os pesos carecas e a força Jedi fazem um remix de uma orgia que só pode ser vista no universo que não existe. Quem já me conhece sabe que não sigo a maioria se tal coisa não fizer sentido, mas já há situações na vida em que irmos atrás dos outros por arrasto não é propriamente algo mau, a não ser que nos subtraia dinheiro da carteira ou as expectativas para o que está para acontecer sejam antecipadamente baixas. Então, depois do jantar de Natal, os meus amigos e amigas da escola quiseram ir ao cinema ver o terceiro filme da última trilogia de Star Wars. Apesar da minha contestação acerca desta película, com medo que pudesse ser um fiasco, persuadiram-me com um desconto chorudo na compra de um bilhete de cinema. Aparentemente, todos têm TV a cabo em casa, exceto eu, que sou um extraterrestre, e as operadoras que fornecem este serviço têm protocolos com salas de cinema, conferindo certos privilégios aos seus clientes quando estes se dirigem a esses mesmos cinemas para ver filmes. E a pergunta que me passava pela mente era: será que conseguiram fazer alguma coisa boa neste último filme? Afinal de contas, longe vai o tempo em que o perfeccionismo e a paixão pelo cinema levava os estúdios de Hollywood a apresentar algo memorável, ao invés de tentar espremer uma saga cujas mamas já tinham começado a secar desde que Anakin Skywalker virou para o lado negro da força de uma forma tão ingênua e previsível no terceiro episódio, se é que alguém se lembra. Graças à fuga de informação antes da estreia deste último capítulo e o crescente pessimismo que se gerou com base nestes dados, eu também não estava à espera de nada minimamente extraordinário. Só queria saber como tudo se desenrolava e como seria o desfecho final. Dado o avanço tecnológico e lúdico em que vivemos atualmente, é pouco provável que o impacto cultural e social criado pelos três primeiros filmes de Star Wars, quando surgiram, possa alguma vez voltar a ser reproduzido novamente, dado que, atualmente, o que interessa é fazer dinheiro a todo custo. E já nada é sagrado o suficiente para não ser explorado da forma mais perversa possível, mesmo que sirva para gerar a mais miserável receita. E respondendo à minha pergunta, eles realmente conseguiram acabar com isto tudo. Foi o último massacre desde que a Rey foi criada para liderar a história. Este é mesmo o último filme da saga da Guerra das Estrelas, Star Wars, a ascensão de Skywalker. Skyfoca? Sky magoa-se? Mas o que vem a ser isto? Não havia necessidade. Que grande. Pouca vergonha. Antes de começar o meu manifesto cinematográfico, há que lembrar do facto que, em todos os filmes americanos, tudo o que é veículo é altamente inflamável, mesmo que seja feito de metal de guerra, mas a ideia não é focar-me nos aspectos técnicos e nos efeitos especiais da cinematografia, porque este é um filme Star Wars, e esse é o menor dos problemas. Mas, se falarmos das personagens, da história e o desenvolvimento da mesma, aí é que a porca vai torcer o rabo. Para começar, se compararmos a personalidade das personagens com a sua maneira de ser nos dois filmes anteriores, temos desde conversas para encher chouriços e maturidade, a reações como quem anda de cavalo para burro. Também acontece o uso recorrente daquilo que chamam o efeito de ping-pong, em que as personagens são levadas a andar de um lado para o outro que nem baratas tontas à procura de coisas inúteis. Uma enorme frota de naves de guerra construídas em pleno segredo que não servem para nada que não seja bullying e destruir planetas. E como é mal explicado o facto de existirem restos de uma gigantesca máquina bélica, a Estrela da Morte, que na segunda trilogia se desintegrou no espaço quando explodiu. Mas por algum motivo que ninguém sabe qual é, afinal, uma parte caiu inteira num oceano de um determinado planeta. Que raio foi isto? Em relação aos eventos do filme anterior, a história deste mostra-nos que a Rey se tornou uma autêntica Jean Grey, com poderes telecinéticos semelhantes às histórias de Encantar no Médio Oriente, onde existe o mítico tapete voador. Os Jedi conseguirem movimentar coisas com o seu poder mental não é novidade, mas uau! Ela agora consegue fazer coisas que nenhum Jedi antes fez. É espantoso, não é? O Kylo Ren consegue fazer coisas tão avançadas e ele tem muitos mais anos de treino do que maquilhagem, coisa que a Rey tem melhorado neste filme. Não, espera. O Kylo Ren consegue fazer teletransporte de objetos? Ok, isto é novidade, mas então porquê é que ele não teletransportou a Rey quando estava a falar com ela por telepatia? Enfim, não faz sentido. Mas o que é que isso nos interessa? Não fomos nós que escrevemos o argumento deste filme, não é? Continuando com a vaca fria.
Quem é que treinou a Rey para desenvolver tamanhas habilidades? A princesa Leia Organa. Aquela senhora que voou num espaço no filme anterior, lembras-te? Mas que nunca foi um Jedi, nem teve aptidão para tal coisa, mas quem escreveu a história achou por bem puxar a brasa à sua sardinha feminista, de modo a adulterar tudo o que já sabíamos dos 6 filmes iniciais. Da mesma maneira que decidiu ressuscitar o senador Palpatine, que tinha morrido no fim da segunda trilogia, e voltar a fazer dele o mauzão principal desta porra toda. E como se não bastasse, afinal de contas, um dos seus descendentes é a personagem principal desta história. Uau, não estava nada à espera disto. Que original. Não, espera. Onde é que eu já vi isto antes? I am your father. Então esta gente decidiu insultar a memória que tínhamos da história original e fez uma animação em 3D, representada numa memória em que o Luke Skywalker estava a treinar a própria irmã depois dos acontecimentos do regresso de Jedi. Memória essa que fez questão de salientar que a própria Leia até conseguia ser melhor do que o seu irmão. Só não explica por que raio ela deixou de usar os seus poderes com o passar dos anos e como foi possível perder o rastro ao seu próprio irmão, até chegarmos a esta trilogia. Há coisas muito mal explicadas aqui. Então, porque é que não podia ser um homem a treinar a Rey? That is because women are stronger than men. Porque a Disney, que agora detém os direitos da saga Star Wars, semelhante ao que tem andado a fazer aos filmes da Marvel, resolveu nos 2 filmes anteriores matar todos os Jedi que sobravam, incluindo o Luke Skywalker, pois todos eles tinham uma pila e representavam tudo o que o feminismo moderno odeia, homens com qualquer forma de poder, mesmo que seja poder afetivo. E toda a gente sabe que nas sociedades civilizadas onde falam inglês em pleno século XXI, tudo o que é humano e nasceu macho é um alvo a bater, pois é uma ameaça à existência da espécie humana feminina. Por isso, como se já não bastasse as redes sociais, temos que começar a manipular as mentes através da ficção, não é? Não foi por acaso que no fim deste filme aparecem cenas de afeto com muitos abraços, 2 mulheres a beijarem-se na boca, mas não houve um único beijo heterossexual. Por que será? Outro exemplo feminista apareceu no filme paralelo à saga, que conta a história pessoal de Han Solo, pai de Kylo Ren, lembram-se? Em que uma robota feminista incentivava os outros robôs à revolta, tal como fazem as feministas modernas tentando colocar as mulheres contra os homens. Congratulations, you're liberated. Scoot. I don't know. Free your brothers and sisters or something. E eu a pensar que tanto o homem e a mulher eram membros da mesma espécie e que se complementavam um ao outro. Que ingenuidade da minha parte, esta ideia de que o homem e a mulher pertencem à mesma espécie deve ser uma construção social, só pode. Deve ser fruto da imaginação humana e não um facto irremediavelmente biológico. Voltando à vaca fria, então como foi possível a Rey desenvolver também os poderes? Ninguém sabe, nem interessa explicar, bastam umas cenas aleatórias de um treino pomposo, pois quem manda aqui é quem escreveu a história deste filme. Don't ask questions, just consume product and then get excited for next product. Nós somos a Rey miúda, os plebeus, os palhaços pagaram para ver esta bodega no cinema, por isso temos de levar com as incoerências infantis da criatividade desta gente, que nada percebe desta saga e quer à força toda enaltecer o papel da mulher neste filme como se fosse a coisa mais revolucionária que alguma vez aconteceu na história da humanidade. Ou seja, é como se uma mulher a ser heroína na história de um filme fosse uma novidade. Por pouco só faltava chamar a isto Star Wars a ascensão de Charlie's Angels, pois esse filme foi um dos mais perfeitos exemplos do mais puro idealismo feminista moderno, o qual fomenta a misandria e a desgraça social com a segregação entre homens e mulheres. E esse filme começou com um cinismo hilariante. Just because they can doesn't mean they should. E neste Star Wars, os homens não são precisos para nada. É como na vida real, são carne para canhão, peões descartáveis na guerra, pois nunca contribuíram de forma lógica para a evolução da história desta saga, e muito menos ao escrevê-la de forma inteligente. Eles são um sinónimo do patriarcado, que é o inimigo natural de qualquer mulher. Já o matriarcado, cheio de defeitos e apetites caprichosos e responsável por mais de metade da poluição que assola este planeta, parece que é o melhor exemplo da perfeição, sem dúvida. Don't you know how to wear a hoodie correctly? I know how to wear it correctly. But I also like guys a lot. And I want guys to look at me like a hot piece of meat. So I wear it like that because I know my place as a woman. De volta à loucura, as personagens. Finalmente temos o desfecho da história da Rey, mas o Finn e o Poe ficam a ver navios e ficamos sem saber que raio lhes aconteceu depois. Afinal, o Poe acabou por marchar com a sua antiga namorada ou ficou a esgalhar o pessegueiro, que foi feito daquela guerreira com capacete dourado que se veste como a Taki de Soul Calibur, que tinha andado enrolado com o Poe, mas quando este se foi embora ela ficou sem pau para brincar. Lembram-se que ela ficou fula da vida com ele? Sacana do Poe.
E o Finn, como não podia ter a Rey, será que convidou a Gianna para afogar o ganso ou ficou sozinha a espancar a cobra zarolha? Afinal, no filme anterior o Finn não estava enrabichado pela Rose Tico? Que raio de interesse tinha o Finn pela Rey? Estava apaixonado por ela? Aconteceu alguma coisa entre os dois no meio destes 2 últimos filmes que nós não soubemos e devíamos ter adivinhado? Ninguém explica e também não interessa saber, não é? Mas depois, mais tarde, quase que se apaixona por aquela ex-trooper achocolatada, a Gianna. Pois é o que eu digo, pá, nunca ninguém explica, Ó, E depois proíbem, não é? E depois proíbem. E a malta fica nervosa. Tudo o que podemos fazer é especular sobre o futuro destas personagens, mas nunca iremos ter a certeza do que aconteceu. E isto é inadmissível, pois este capítulo é suposto ser a conclusão da saga, não deviam ficar páginas em branco. A história do Kylo Ren também não teve um desfecho aceitável. Apesar dele tentar se redimir, juntar forças com a Rey, ressuscitá-la com o poder da força, nunca ficámos a saber como ele era realmente, nem o que o levou a virar para o lado negro. Há 2 filmes atrás, o Kylo Ren, também conhecido como Ben Solo, matou o próprio pai por razões infantis. Continua com a mesma obsessão por máscaras foleiras e inúteis e agora também anda, supostamente, obcecado em saltar à espinha à Rey. Mas como ela é inglesa, né, é melhor morrer do que um dia destes acordar ao lado de uma mulher que virou LGBT ou feminista devido à ambivalência sexual do seu país de origem. Porquê é que acham que Freddie Mercury morreu tão novo? Epá, seria arriscar demasiado a sua sanidade mental a longo prazo. E o Kylo Ren preferiu ir com os cães, para não falar que ele passou os 3 filmes a levar a porrada. Deve ter sido o vilão mais azarado desta saga. A humilhação foi tanta que ele não aguentou mais e matou-se. E pronto, está explicado. Não, há mais, esperem lá. E aquele beijo com a Rey foi tão bizarro, tão incestuoso que me apetecia processar aqueles 2 para violarem as meninas dos meus próprios olhos, carago. Sinceramente. Outro aspecto pelo qual este filme peca de forma descomunal é a enorme quantidade de personagens apresentadas. E é tão grande que não há tempo de antena suficiente para qualquer uma delas mostrar desenvolvimento pessoal significativo, de modo a que a audiência se importe com a sua existência. Se morressem, a reação do público deste filme seria whatever, quero lá saber. Next. Porquê é que o Finn apareceu neste filme? Qual foi a utilidade dele? Ele podia ter sido trocado por outra personagem qualquer, que o resultado era o mesmo, pois não acrescentou nada à história. Tanta gente não passou de um meio para atingir um fraco fim. Para fazer justiça às personagens era necessário o filme ter mais umas 4 horas ou coisa parecida, mas não havia tempo para isso, nem houve nos filmes anteriores. Além disso, tudo o que aconteceu neste filme foi tão conveniente que as personagens nunca tiveram nada a perder. Nem a vida, nem carisma, nem os tomates, nem nada, enfim. Principalmente a personagem principal, a Rey, que continua tão vazia e desinteressante desde que apareceu pela primeira vez nesta saga. Ela amadureceu tanto que continua com o mesmo estilo penteado e de roupa. Muito estranho. Nem parece ser uma verdadeira mulher, mas parece uma espécie de ferreira ou monge budista. Isto soa-me a uma tentativa frustrada de nos incutir a ideia de que ela é simples e pura, mas ela é tão robótica que não me convenceu. Então porquê é que o Finn parecia tão íntimo da Rey? Será que ela andou a cavalgar o pau de cabinda do Finn e depois perdeu o interesse? Tal como é típico das mulheres de agora, ela finge que nada aconteceu? A Princesa Leia é a única personagem principal que morre com alguma dignidade neste filme. Dá-lhe o badagaio e depois é preciso alguém com tomates que tome o lugar dela na liderança da resistência. Ela tinha escolhido Poe, mas ao contrário do que se passou nos 2 filmes anteriores, por alguma razão que a razão desconhece, agora o Poe Dameron esqueceu-se dos seus tomates no planeta Jakku. E apesar de toda a sua convicção de estar a lutar do lado certo da força, depois de tudo o que aconteceu nos filmes anteriores e com todos aqueles anos de pilotagem de caças, nada é suficiente para evitar que tenha uma crise de baixa autoconfiança sobre a nova tarefa que tem pela frente. Se não tinha a certeza do que era capaz, por que não delegar essa responsabilidade para alguém que já tinha liderado ataques da resistência no passado? Como o Lando, que estava ali mesmo ao lado. Isso ia ofender a memória de outra senhora, e ela ainda lhe podia aparecer no futuro a assombrar-lhe a vida como fantasma e apanhá-la a esgalhar o pessegueiro. É melhor não. Volta à personagem principal, a Rey. Esta tornou-se tão poderosa, mas tão poderosa que se consegue levitar do chão que nem as personagens do Dragon Ball. Onde é que já se viu isto no universo Star Wars? Em lado nenhum. E porquê é que ela é a primeira pessoa a conseguir fazer tal coisa, com tão pouco tempo de treino inclusive? Porque ela é uma mulher. E toda a gente sabe que as mulheres são superiores aos homens em tudo. That is because women are stronger than men. São autênticos génios do desempenho físico, psicológico, da invenção e evolução tecnológica, dado que não têm nenhuma flutuação hormonal que lhes altera a boa disposição, a coerência e nem a autoestima, não é? Daqui há que concluir que a Rey é a mulher perfeita. E porquê?
É um privilegiado floco de neve inglês. Tem tendências misândricas. Não gosta de ser chamada Maria Rapaz, porque tem a palavra rapaz na expressão. Veio de um país tão avançado e vigiado que já não sabe se uma criança, quando nasce, é homem ou mulher, ou uma torradeira ou um bilharaco. Ela é de um país onde há pré-escolas que ensinam às crianças que elas podem ser o que quiserem, mudar de sexo quantas vezes lhes apetecer, e como o seu aspecto não define se é macho ou fêmea. Não, são os seus sentimentos, coisa que ninguém consegue ver. A Rey é perfeita porque a atriz Daisy Ridley continua a falar com o seu pronunciado sotaque britânico num filme americano, e isto diz muito da sua falta de capacidade como atriz para se adaptar. Nem o Finn, protagonizado pelo John Boyega, fala com o seu original sotaque britânico. Segundo uma entrevista que ela deu à revista GQ, ela diz que tem energia masculina, mas não sabe lidar com a pressão, nem com os paparazzis, e até fica doente durante as filmagens, mas ironicamente aceitou um papel de uma enorme responsabilidade. Ela nasceu numa família rica e que está ligada ao cinema, vá-se lá saber como ela arranjou este papel, não é? Ela também não tem protusões mamárias significativas, por isso, a qualquer momento pode assumir-se sexualmente como homem, graças à sua energia masculina e cultura inglesa. É bonita, graças à maquilhagem e ao cabeleireiro, É mais forte do que os homens, porque as personagens masculinas no filme são fracotas, mas não tão fracas como no filme Charlie's Angels. Ela veste-se com trapos de lençóis de cama, porque lhe dá imensa vantagem tática no caso de uma iminente rapidinha graças a um beijo incongruente com o Kylo Ren no filme. Anda para todo lado com um bastão que se tornou inútil a partir do momento que ela aprendeu a usar um sabre de luz. Ela consegue usar a força para puxar uma nave em movimento no céu e lançar raios eletrizantes com a mão, e ela não tem menstruação. Exatamente isso que ouviste, a Rey não tem menstruação, porque se tivesse não era tão perfeita. E toda a gente sabe que uma mulher perfeita é coisa que não existe, até porque se existisse alguma coisa de muito errado devia haver nela. A ironia disto tudo é que a Rey é tão perfeita que, logo no início do filme, não consegue discutir de modo amigável com o Poe, um dos seus amigos de aventuras intergalácticas, que tinha acabado de pilotar o Millennium Falcon. Alguém se lembra que os homens Jedi tinham a capacidade de persuadir as pessoas à sua vontade, com truques mentais, e falar com a maior serenidade do universo? Pois é, a Rey é muito melhor do que eles, até consegue discutir em voz alta por triviais motivos. Isso da calma e da cortesia é para os fracos e humildes, não é para uma mulher forte e independente que não precisa de homens para nada como a Rey, não é? E aquele momento do Romeu e Julieta em que o Ben Solo e a Rey se beijam. Que cena mais foleira e despropositada. A única maneira daquilo fazer sentido só podia ser devido ao facto de ambos andarem com o cio. Imaginem, dois virgens que são celibatárias involuntariamente a atirarem-se de modo desenfreado aos genitais um do outro, porque no universo da Guerra das Estrelas cada um deles era a única coisa mais parecida que havia quando comparados a eles próprios. E dado que a natureza instintiva de cada espécie a leva a querer procriar com o seu semelhante, para a Rey, o Kylo Ren era o mais adequado. E o Finn não era mais do que um simples vibrador ambulante achocolatado. Mas agora, vendo o lado lógico da coisa, se os dois se sentiam atraídos um pelo outro, ao ponto de se beijarem, como é que a Rey superou tão facilmente a morte do Ben Solo depois deste morrer nos seus braços? Não faz sentido. No fim do filme, quando ela vai ao planeta de origem do seu mestre, ela está serena com a vida, como se nada tivesse acontecido. Esta gaja não tem sentimentos que façam sentido. É uma palhaçada pegada. Mas será que esta gentinha que escreveu o argumento deste filme de forma tão adolescentemente infantil não percebe nada de psicologia e sociologia humana? Ou será que este filme foi feito para gente doida, mentalmente desgovernada e psicótica? Especulo que sim, a única forma alternativa da história deste filme fazer sentido é se tomarmos daquelas substâncias ilícitas que fazem rir, coisa que eu nunca experimentei, mas já ouvi dizer. Afinal, apesar do nome do filme ser A Ascensão de Skywalker, acabou por ser A Ascensão de Palpatine, dado o facto de que a Rey é neta do mauzão desta cena toda. E não adianta dizer que ela adotou o nome Skywalker, pois isso não serve de nada. Quem ganhou isto tudo foi um membro da família dos mauzões, a Rey Palpatine, agora também conhecida como Rey Skywalker. E mais, no fim do filme ela vai parar à casa dos tios do Luke Skywalker, pessoas com as quais ela não tem nenhuma ligação emocional, apesar da Leia e o Luke terem sido seus mestres por breves momentos. E se voltarmos à ligação dela ao Ben Solo, a maneira insensível como ela supera a morte dele sem qualquer luto nem pesar, isso é coisa de gente sem escrúpulos e sem qualquer capacidade de estabelecer uma ligação emocional consistente, seja lá o que for. Fez algum sentido ela estar cheia de tesão por ele, beijá-lo e depois dele morrer, agir como aquelas feministas modernas que dizem: não faz mal, homens já há muitos, venha ao próximo. Chapéus há muitos, sou Palermo. Ironicamente nascem mais mulheres do que homens desde o século passado, e por isso é que as relações sociais
sociais e amorosas estão cada vez mais condenadas ao fracasso e é graças a elas que o planeta ficou tão poluído. Sim, é verdade. Imagina esta experiência. Durante um ano, compara a quantidade de resíduos que uma mulher produz com a quantidade de resíduos que um homem produz. Vais ver que a diferença é alarmante. Agora imagina milhões de mulheres a criar lixo quando comparadas com um número menor de homens. É assustador. Nem os fogos na Austrália são assim tão graves quanto isso. Don't ask questions. Just consume product and then get excited for next product. Continuando com a vaca fria, como se não bastasse a Rey ser tão gélida, ela é igualmente tão covarde que adota o nome da família Skywalker. E eu explico porquê. Ela faz isso não como forma de homenagem aos seus mestres, mas como meio de se refugiar de qualquer repúdio ou retaliação das pessoas à sua volta. Pudessem conhecer o nome original do ditador do lado negro da força, o senador Palpatine. Algo semelhante fez também o Ben Solo ao matar o próprio pai e ao adotar o nome Kylo Ren. Se ela se identificasse com o Rey Palpatine Skywalker, aí eu já não tinha razão para questionar os seus motivos. A história acaba como naqueles velhos filmes de cowboys, os westerns, em que se vê a silhueta escurecida do herói na direção do pôr do sol e de repente aparece o nome do principal criativo de meia tigela que permitiu a adulteração e a condescendência para com toda a história dos filmes passados, bem como para os sacrifícios que as respectivas personagens principais fizeram nesses mesmos 6 filmes. Foi como se esses personagens nunca tivessem existido. Concluindo, não posso dizer que detestei o filme, pois como fã desta saga desde o século passado, seria hipocrisia da minha parte alegar que nada me agradou, como os cenários, efeitos especiais e visuais, etc. Mas no geral não posso dizer que gostei, porque a parte principal, a história, falhou novamente por falta de criatividade e originalidade, à semelhança dos 2 filmes anteriores. Por exemplo, que porra foi aquela do Kylo e da Rey desatarem a combater telepaticamente, causando destruição física apenas num dos lados. Só num dos lados? Foi muito estranho, não fez sentido. Star Wars: A Ascensão de Skywalker representa o fundo do poço no que respeita à integridade criativa e à imparcialidade humana da Disney, dado que esta, em vez de tentar criar algo novo e desenvolver o mesmo a partir do que já existia, simplesmente plagia a própria saga à semelhança do que acontece nos filmes Exterminador, onde usam sempre a mesma fórmula para contar a mesma história de formas diferentes. E pronto, aqui vi o culminar suicida de uma enorme obra de ficção com bilhões de seguidores e mostra como a Disney não tinha qualquer tipo de GPS para liderar tamanho projeto desde o início e que só olha para nós, fãs de Star Wars, como carteiras ambulantes. Quem disser que este filme foi fantástico e que até se emocionou com o beijo do Kylo e da Rey é porque apenas se diverte a olhar para o grande ecrã, ou é porque se trata de alguém que não percebe nada do processo humano de socialização e por isso qualquer coisa pseudo-romântica lhe provoca lágrimas, ou é porque nasceu há pouco tempo, só viu a última trilogia e por isso acha que é quanto basta para saber tudo acerca da lógica desta saga, ou então é uma criança no corpo de um adulto que chora ao ver um trailer promocional, ou até, em último caso, é uma Elizabeth Banks, autora do filme feminista Charlie's Angels, o maior fracasso cinematográfico desde a Capitana Marvel. Se nenhuma destas situações encaixa no fio psicológico de quem chorou com o mais desconexo beijo da história do cinema, no pior dos cenários deve sofrer de alguma sociopatia e ainda ninguém teve coragem de lhe dizer com medo de uma potencial retaliação. Aliás, outra das razões pela qual este filme falhou deveu-se ao facto de, no primeiro filme desta trilogia, não terem planeado a história, olhando para a frente com o que se passou nos outros filmes atrás, para depois decidir o que poderia acontecer de forma coerente nas películas seguintes. Foram simplesmente escrevendo à medida que as ideias apareciam, tendo mais ou menos em conta o que aconteceu nos 2 filmes anteriores, tal e qual como os amadores de cinema fazem instintivamente ao criar a sua primeira história que querem realizar em filme mais tarde. E estiveram tão obcecados na tentativa de fazer da Rey um deus Jedi que o resultado foi uma personagem insípida e vazia de história pessoal e personalidade, que não é realista o suficiente para justificar todo aquele poder que ela desenvolveu tão facilmente. É tal e qual como na vida real, se alguém recebe tudo de mão beijada e não tem de trabalhar ou treinar nem enfrentar nenhuma adversidade no percurso da sua vida para obter seja lá o que for, essa pessoa não irá desenvolver uma personalidade consistente com a realidade à sua volta. Quem é que na audiência se vai identificar com ela? Ninguém! Afinal de contas, até o super-homem tinha a Kryptonite como calcanhar daqueles, não era? E como a Rey obteve tanto poder num curto espaço de tempo e de forma tão fácil, foi como se lhe tivessem dado tudo o que ela precisava para ser um Jedi sem ter de trabalhar muito para isso. E usar o facto dela ser neta do Palpatine, daí ser potencialmente sobredotada, é uma explicação muito simplista. Porque quando conhecemos a Rey no primeiro filme desta última trilogia, ela não fazia uso da força, nem instintivamente sequer. E voltando ao facto dela ser uma Palpatine,
por essa ordem de pensamento, se analisarmos bem esta questão da genética e da quantidade de micro-organismos simbiontes que vivem e se replicam dentro do corpo dos seres humanos que conseguem controlar a força, o Anakin Skywalker, também conhecido como Darth Vader, seria o Jedi mais poderoso de todos. E porquê? Porque a sua mãe ficou grávida sem relações sexuais, sem inseminação artificial sequer. Ele nasceu ao estilo do Espírito Santo, porque foi gerado no útero da sua mãe pelas microscópicas formas de vida simbionte que geram a força no corpo humano, os famosos midi-chlorianos. E como salienta o primeiro filme da saga Star Wars, A Ameaça Fantasma, o Darth Vader tinha uma concentração de midi-chlorianos muito acima da média de qualquer outro mestre Jedi existente. The reading's off the chart. Over 20,000. Even Master Yoda doesn't have a midi-chlorian count that high. No Jedi has. E nessa altura ele era apenas uma criança. E para a idade que tinha, já era considerado velho demais para ser iniciado nas artes Jedi, disse o Capitão Fury ao lado do Mestre Yoda depois de ter entrevistado o garoto pela primeira vez. Então, pela lógica da hereditariedade, quando comparados, a Rey seria um mísero inseto ao pé do Anakin Skywalker, no que respeita à manifestação natural da força no seu corpo. Ela não devia conseguir desenvolver tanto poder quando começou a treinar como adolescente ou jovem adulta que era no episódio 7, o Despertar da Força. E visto que o Darth Vader nunca mostrou poderes tão exagerados como combates físicos por telepatia, teletransporte mental de objetos, poderes curativos e a habilidade de voar mostrada pela Rey, a infantil tentativa de fazer da Rey uma mecânica instantânea no primeiro filme, como se ela fosse um Anakin Skywalker que trabalhou toda a sua infância como ajudante de mecânico sucateiro, bem como tentar fazer dela o melhor piloto da galáxia quando ela passou a maior parte da sua vida num deserto a andar de trenó na areia e a conduzir a tudo exceto naves espaciais, e principalmente a tentativa de torná-la o mais poderoso Jedi alguma vez visto, fazendo-a derrotar o próprio avô. Tudo isto caiu em saco roto. Além disso, houve quem a comparasse no episódio 7 com o Luke Skywalker, quando não há comparação possível, porque o Luke era ambicioso, aventureiro e só deixou a casa dos seus tios com o Obi-Wan Kenobi quando estes morreram. A Rey não fazia mais nada que não fosse ser a escrava de um sucateiro e não tinha grande imaginação que não fosse para roubar peças de naves abatidas que depois trocava por rações diárias. Como esta ideia não funcionou bem, a Disney tentou fazer da Rey um Anakin Skywalker, mas que não virava para o lado negro da força. E porquê? Porque ela é uma mulher e toda a gente sabe que as mulheres são autênticos anjos, puras de coração, não é? Esta ideia é tão simplória que ninguém acreditou nela. Porquê? Porque é mentira, claro. Isto faz-me lembrar aqueles guerreiros do espaço, do universo paralelo, na série Dragon Ball Super, que se transformaram em super guerreiros sem isso requerer qualquer tipo de treino antecipadamente. Durante o torneio do poder bastou o Vegeta ensinar um deles a concentrar-se e PUM! Fez-se o choque-a-pique. Foi só meter concentração numa tigela com leite, mexer, temos um super guerreiro instantâneo, hã? Fantástico! Fez-se o choque-a-pique. Não pode ser. Não foram precisos anos e anos de sacrifício pessoal em treino intensivo aos quais todos os Saiyajins se sujeitaram antes. Foi tudo dado de mão beijada a estes novos que apareceram. Isto na minha cabeça não fez sentido algum e o que pensei foi algo do género: olha, que bela de história, eu a pensar que isto ia dar uma reviravolta interessante, afinal estamos a andar de cavalo para burro. Que bela chungaria! Dragon Ball já tinha chegado a um impasse criativo no Dragon Ball GT e mais uma vez voltaram a repetir o mesmo erro no Dragon Ball Super. Voltava à cafria. Não fosse o facto da saga Star Wars ter tantos seguidores, esta película teria sido um completo fracasso à semelhança do último filme do Exterminador, onde mais uma vez mataram os heróis masculinos e tentaram transmitir a ideia balofa de uma mulher forte e independente por força das circunstâncias, para forçar a credibilidade de uma heroína fabricada sob intenções misândricas. Daí que esse filme também tenha sido um fracasso, tal como o Charlie's Angels. Este género de filmes tem uma legião de fãs que, na sua maioria, são homens. E se as mulheres não gostam de ver no cinema nem na vida real homens fracos e sem convicção, imaginem como os homens se sentiram ao verem os seus heróis a serem destituídos com desculpas farrapadas e a morrerem por motivos foleiros. Agora, em vez do Anakin Skywalker, também conhecido como Darth Vader, ficar com o crédito por ter destruído o Senador Palpatine no episódio 4, o Regresso de Jedi, os escritores arranjaram a maneira de Rey roubar essa fama ao Darth Vader, tinha morto o mauzão para salvar o filho Luke, trazendo à vida o Senador Palpatine de modo a que a Rey pudesse ir vitoriosa ao derrotá-lo e reduzir a cinzas o heroísmo do Anakin Skywalker e tornar-se salvador do universo.
Para mim, isto foi um insulto. Se era para a Rey ser heroína, que o fosse com uma história realmente sua e não com uma deturpação da história existente. Neste Star Wars, quem esteve por trás de toda a produção da história deste capítulo fez disto um projeto egoísta e esteve-se pouco lixando para respeitar a gigantesca multidão de fãs que são a base da existência deste trio de trilogias. Fez disto uma enorme comédia com piadas de mau gosto. Uma coisa temos de admitir, há que dar crédito à Disney por finalmente alguém ter criado a trilogia mais detestada do mundo do cinema. Ou seja, se és um verdadeiro fã desta saga e queres ver este filme, tens de encará-lo com humor e sarcasmo. É o melhor conselho que posso dar a fãs de Star Wars neste caso. Este episódio é uma comédia e há muito mais além daquilo que referi até agora. Caso contrário, se estás à espera de encontrar continuidade e coerência, vais passar-te da marmita e virar para o lado negro da força. A Ascensão de Skywalker é um filme que acabou por saber a pouco, dado que não foi feito para os fãs, mas para agradar a supostas minorias e saciar o fanatismo de grupos sociais extremistas em prol da emancipação de mulheres modernas que já têm tudo a que têm direito, incluindo o derradeiro privilégio social de preferência ou favorecimento sobre qualquer homem existente. À semelhança do que aconteceu com o filme Charlie's Angels, este filme é mais uma prova como a ganância feminista das mulheres em posições de poder, neste caso na Disney, tendem a abusar da sua autoridade para gerir a seu belo prazer, cinicamente com preconceito e parcialidade, ao mesmo tempo que acham que estão a dar o melhor exemplo de justiça social e solidariedade, quando é exatamente o contrário. It is crazy. We say to give a woman power is like to give a gun to a monkey. We have stopped doing that ever since the 1999 Astana Zoo massacre. Não é novidade para ninguém que nos últimos anos o mesquinho politicismo social tem se infiltrado de forma insidiosa nas séries e filmes mais adorados do público, mesmo quando a origem destes na banda desenhada ou nos romances não tenham a pérfida agenda social que nos aparece em filme ou episódio. O enorme sucesso que foi o filme Joker mostra como o público tem sede de obras cinematográficas inteligentes e sérias, que se preocupam mais em contar uma boa história com personagens interessantes ao invés de enviar mensagens subliminares de cariz político ou social bacoco. Nós queremos filmes que nos divirtam e não que nos deem sermões de índole moral duvidosa. Queremos ser inspirados e não guiados como um rebanho de ovelhas entrando no matadouro. E pronto, chega de avaliar e fazer psicanálise às modas sociais vigentes que afetam negativamente a produção de cultura cinematográfica e como estas podem fazer uma lavagem cerebral às mentes mais incautas. Eita, aliás, esta opinião já ficou grande e quanto maior fica o vídeo, mais trabalho dá a editar. E o pior é que ninguém me paga para fazer isto, carago! What? Quero agradecer-te pela atenção dada ao assistires ou ouvires este vídeo. Se gostaste, clica like, se não gostaste, podes clicar dislike. Agradeço desde já a tua ajuda para fazer o canal crescer. Por favor, partilha este vídeo nas tuas redes sociais. Se tens uma opinião a dar, deixa um comentário respeitoso em baixo. Não te esqueças de te inscrever no canal e clicar no sino ao lado do botão de subscrição para receberes um alerta de cada vez que há uma novidade por aqui. E conforme a hora e o local onde me estejas a ouvir, só me resta desejar-te um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um bom ano novo ou parabéns se hoje é o teu dia de aniversário ou se estás a celebrar outra coisa qualquer. Um grande beijo para ti e para a tua família. Que a força esteja sempre connosco, pois com este tipo de histórias de cinema e o feminismo moderno a lobotomizar os frágeis egos femininos contra os homens, estamos mesmo a precisar dela. Um abraço, um beijinho e viva a alegria! That was the patriarchy.